Hora do manual. Todos conhecemos a trágica história dos amantes destinados à tragédia, Romeu e Julieta. Mas e se a história de alguém fosse ainda mais trágica que a deles? E se quem realmente sofresse, fosse a pessoa deixada para trás em uma cidade marcada pela violência, graças ao longo conflito entre duas famílias em guerra? Ou eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Sai Fora Romeu, e espero que aproveite. A história começa na justa cidade de Verona. Lá, haviam duas famílias feudais, a família Capulet e a família Montage. Nossa protagonista, Rosaline Capulet, pensou que havia encontrado o verdadeiro amor. Mas acontece que ele era filho da família inimiga. Todos sabemos que isso estava destinado a não terminar bem. Romeu Montage parecia um sonho realizado. No momento em que seus olhos se encontraram, ela soube que o que tinham era realmente um amor verdadeiro. Apesar de tudo, ela se arriscou. Eles tiveram um relacionamento secreto, longe de olhares julgadores de outros. Por um tempo, ele era o único em que ela conseguia pensar, especialmente quando ele a pediu em casamento. Parecia natural dizer sim para o amor de sua vida, e ela só desejava que pudessem se casar logo. No entanto, tão rápido quanto o amor dele por ela arrebatou, também pareceu desaparecer na mesma velocidade. Os olhos dele já não tinham o mesmo afeto quando olhavam para ela, e era como se sua atenção estivesse em outro lugar. No entanto, apesar das possibilidades em sua mente, ela nunca duvidou dele. Mas alguns dias depois, tudo desabou quando sua prima Julieta morreu. O que tornou tudo pior, pelo menos para Rosaline, foi que horas depois, Romeu também foi encontrado morto. A garota estava tão devastada que sentiu que sua tristeza também levaria a sua vida. Os funerais foram realizados separadamente, e as duas famílias declararam uma trégua para acabar com os combates. Ambas as famílias temiam reacender a ira de Deus, que acreditavam ter custado a vida desses dois jovens. Mesmo que tudo tenha ficado sombrio para Rosaline, a luz brilhou para ela quando descobriu que Romeu tinha lhe deixado um presente. Ela estava grávida. Seu filho trouxe felicidade à sua vida, e embora seu amor estivesse desaparecido, ela pretendia mantê-lo em seu coração. No entanto, o destino foi ainda mais cruel com ela que com os outros. Eventualmente, ela descobriu que Romeu e Julieta eram amantes, que tinha forjado suas próprias mortes. Eles fugiram juntos, e Rosaline foi deixada para trás. Um adorável menininho é visto colhendo uma bela flor no jardim. As empregadas se encantam por ele, especialmente quando ele anuncia que a flor é tão bonita quanto sua mamãe. Enquanto isso, Rosaline enfrentava a ira de seu pai. Ele está furioso porque ela pretende ir ao baile, mas ele não quer que ela traga mais vergonha para a família, expondo seu pecado. Ele até insiste que a criança não deve ser vista ou ouvida por ninguém. Rosaline, por outro lado, simplesmente se dirigiu a seu pai calmamente, e com uma atitude determinada. Ela lhes diz que apesar daquilo que os outros pensam, não tem vergonha de ser mãe, e não importa o que digam, ela irá ao baile. Mais tarde, enquanto se preparava, ela se lembra de como as feridas do passado ainda doíam. Agora, ela hesita em confiar seu coração a alguém novamente. De repente seu filho entra no quarto, com uma flor do jardim. Ele a abraça apertado, e ela não pode deixar de se perguntar se seu inocente filho algum dia saberá da dor que seu pai lhe causou. Mino logo lhe apresenta a flor, e ela a aceita graciosamente. O que aconteceu com ela não a impedia de amar seu filho. Apesar da sujeira que cobria o menino, graças à sua aventura no jardim, ela pega Mino em seus braços e diz a si mesma que se recusa a deixar o passado tirar algo dela. Então ela diz à empregada que experimentará o outro vestido mais tarde. Mãe e filho estavam deslumbrantes em suas roupas, e apesar das fortes opiniões de seus pais, ela está determinada a ir ao baile sem medo. Eles até alertam que ela terá que lidar sozinha com as consequências. No momento em que Rosaline e seu filho são anunciados ao entrarem no palácio do príncipe, os olhares julgadores da coroa se voltam para eles. Não demora muito para começarem a abrirem suas bocas e dizer coisas horríveis sobre ela e Mino. Essas pessoas sim são as verdadeiras vergonhas. Na frente de uma criança, ainda mais. Enquanto isso, a opinião de um homem atraente é solicitada por um dos nobres fofoqueiros. Ele é o Conde Paris, e simplesmente observa Rosaline se dirigir ao príncipe. Rosaline, por outro lado, está decidida a mostrar a todos que eles estão errados sobre ela. Quando ela finalmente se depara com o príncipe, ela lembra Mino como devem cumprimentar Sua Alteza. Os dois se curvam e desejam um feliz aniversário ao príncipe. O príncipe sorri maliciosamente com a cena. O príncipe Scaluz expressa sua surpresa ao ver Rosaline, mas declara que é um prazer tê-la em sua celebração. O príncipe reconhece a presença de Mino, o que faz a multidão rir sarcasticamente. No entanto, Rosaline não se deixa abater facilmente. Ela elogia o príncipe, o comparando ao sol. Como esperado, o príncipe arrogante adorou ser glorificado.
Ele declara que eles devem aproveitar a noite no palácio, especialmente o pequeno. Obrigado por não ser mal com o pequeno Mino. Mas apesar daquilo, os nobres fofoqueiros ainda são implacáveis. Os ouvindo falar incessantemente entre si, Rosaline não consegue evitar de tremer. Ainda bem que o poder da fofura de Mino está lá para animá-la. Ele pergunta se comportou bem, e Rosaline garante que sim, até dizendo que ele pode pegar um bolo como recompensa. Um animado Mino corre imediatamente, antes que ela possa impedi-lo. Infelizmente, ele esbarra no Conde Paris, que aliás, ainda estava pensativo. Mino se assusta e volta para sua mãe. Rosaline pede desculpas, mas o conde grosseiramente pergunta por que ela trouxe a criança ao palácio. Ela não gostava do que ele insinuava. Rosaline reconhece vagamente o homem e responde que qualquer nobre pode comparecer à celebração de aniversário do príncipe. Mas o conde esclarece o que ele quer dizer, que provavelmente a criança tem medo de estar numa situação dessas. Ela começa a pensar que ele estaria questionando suas habilidades como mãe. O conde continua dizendo que ela está expondo seu filho a um ambiente cruel porque ela está jogando um jogo. Rosaline expressa como ele está assumindo coisas sobre ela, mesmo que tenham acabado de se conhecer. Em resposta, ele diz a ela quão rude é concluir sobre sua personalidade assim de cara, mas então ela retruca que ele fez o mesmo com ela primeiro. Eles continuam sua discussão, e apesar de suas opiniões opostas, não dá para deixar de pensar que isso é o início de algo a mais. Ela explica que em vez de deixar seu filho perecer nas sombras, ela vai mostrar a ele como ser corajoso e viver com confiança. Inesperadamente, o conde se ajoelha diante de Mino e o lembra de permanecer corajoso. O adorável menininho sorri encantadoramente para ele e agradece. Em seguida, o conde acaricia a cabeça do menino, e sugere que experimentem as tortas de morango. Que interação aleatória! A jovem de aparência sinistra achou estranho também, já que ela notou que nunca tinha visto o conde sorrir daquela forma antes. Enquanto provam as sobremesas, duas damas se aproximam, e todos sabemos que suas intenções não seriam puras. Elas começam a zombar dela por ter que criar um filho sozinha. Rosalie sabe que elas não querem nada de bom dela, mas ainda assim pede a Mino para cumprimentá-las adequadamente. Seu filho sorri para elas, e as duas damas, apesar de suas personalidades horríveis, não conseguem deixar de notar o quão adorável ele é. De repente, outra jovem, a Lady Cláudia, se aproxima. Quando Rosaline apresenta Mino a ela, a criança apenas treme. Como esperado, Lady Cláudia começa a falar sobre quão sortuda ela é porque os Capuleio ainda não a desertaram. As outras duas damas começam a apoiar Cláudia também, querendo que ela dê a Rosaline o que ela merece. No entanto, Rosaline se mantém firme, descrevendo como sua família é gentil. Elas então começam a perguntar sobre o pai de Mino, claramente sem boas intenções com essa linha de questionamento. Nossa garota simplesmente as trata com indiferença, dizendo que não lhes devia nada, e até mesmo as adverte para não discutir esses assuntos na frente de seu filho. Enquanto isso, Mino se distrai quando algumas crianças nobres começam a chamá-lo. Ele caminha animado em direção a eles, mas colide com um nobre de aparência intimidadora, fazendo ele derramar vinho em sua camisa. Ele não reage bem, mesmo sendo um pequeno incidente com uma criança. Ele logo começa a gritar com Mino, o chamando de todos os tipos de nomes. Rosaline rapidamente esconde seu filho atrás dela, enquanto pede desculpas profundamente. Ela está disposta a assumir a responsabilidade pela situação, mas o nobre não aceita, e até começa a falar sobre dar ao menino um castigo mais severo ainda por ser um filho ilegítimo. Rosalie não permitirá que ninguém prejudique Mino, então ela está prestes a revidar. No entanto, alguém coloca a mão em seu ombro e o impede. É o Conde Paris. Ele enfrenta o nobre e pede que ele se abstenha desse comportamento indigno. Ele repreende o nobre por agir dessa maneira, e antes que o nobre possa dizer mais alguma coisa, o próprio príncipe se aproxima deles. Ele logo o impede de estragar ainda mais a noite, enquanto o nobre, completamente humilhado, se afasta irritado. Rosaline olha para o Conde Paris, incrédula que ele se deu ao trabalho de ajudá-la. Ele simplesmente sorri para ela. Rosaline e o conde ainda estão perdidos nos olhos um do outro, e quando ela percebe isso, ela desvia o olhar. Por outro lado, o príncipe exige que continue a festa. Quando todos estão distraídos, Rosaline se curva diante deles dois para expressar sua gratidão. Mas ela ainda pensa que deveria lidar com isso sozinha, já que claramente não quer que outros resolvam seus problemas. De repente, Mino a chama e ela percebe o quanto a situação o afetou. O Conde Paris fala que seu filho está em estado de choque, e oferece para levá-los a algum lugar para descansar. Mas Rosaline recusa sua oferta. Ela expressa sua gratidão, mas quer levar seu filho para casa em vez disso, para ter um descanso adequado de todas aquelas pessoas. Ela sorri para seu filho enquanto guia, mas o pequeno Mino ainda tem os olhos cheios de lágrimas pelo que aconteceu. Rosaline ouve os outros nobres fofocando novamente, já ouvindo o suficiente.
Enquanto carrega seu filho, ela se volta para eles e os encara ameaçadoramente. Ela não deixará ninguém machucar seu filho, não importa quão arrogantes sejam. Enquanto isso, ao verem Rosaline se afastar, o príncipe adverte Paris para não se envolver com ela se quiser preservar sua reputação. Em casa, seu pai a repreende dizendo, eu te avisei, enquanto sua mãe lhe dizia que ela deveria ter ouvido a eles, mas ela os ignora. Mais tarde, durante um banho, Mino ainda está choroso. Ele diz a ela o quanto sentia muito por ter estragado tudo. Rosaline fica chocada com isso, e imediatamente abraça seu filho. Ela garante que ele não fez nada de errado. Ela lhe diz que sempre o protegerá, então ela teria que ser forte. Ela também sabe que o tumulto atraiu a atenção desnecessária, mas não importa o que está por vir, ela estará pronta para enfrentar. Mino, apesar de sua clara tristeza, declara que também é forte, pois não chorou na frente de todos. Mas ela diz ao querido Mino que chorar nem sempre é vergonhoso. Ela diz a ele que não se deve guardar toda a sua dor dentro de si e nunca deixá-la sair, caso contrário, tudo explodirá em algo ruim. Ela sabe que ele entenderá quando for mais velho, mas por enquanto, ela apenas garante que ele pode sorrir alegremente e ela cuidará de tudo. Quando estão prontos para dormir, Rosaline se oferece para contar a Mino uma história de Nenar. O menino fica extasiado, já que adorava histórias. Ela conta a ele sobre a rainha-mãe, que é a elegante rainha das fadas. Ela descreve com pequena ela, e como dançava sobre os narizes das pessoas enquanto dormem. A princípio, Mino não gosta da ideia de uma pessoa minúscula dançando em seu nariz, mas ela explica que ela faz isso para dar às pessoas bons sonhos sobre aquilo que mais desejam, como doces e borboletas. Rosalie ama tanto seu filho que é de partir o coração que ela tenha que lidar com tanta coisa. De repente, Mino declara que sonha em ter um pai. Rosalina fica chocada ao ouvir isso, mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, seu filho lhe diz o quanto está sono. Ele conta que sonhou em ter um pai junto com sua mãe. Rosaline observa seu filho por um momento, e depois o beija na testa. Depois, ela vai até a varanda e olha para a lua. Ela fica em um estado melancólico enquanto pede desculpas a Mino por não conseguir realizar esse sonho. Ela não quer estar sozinha, mas não está pronta para confiar em ninguém, e talvez ela nunca esteja, mas ela jura acertar as coisas. Enquanto isso, longe de Verona, Romeu, o culpado de tudo, abraça a bela Julieta por trás. É quando de repente ela lhe diz que quer voltar para casa. Aparentemente tudo ficará ainda pior para Rosaline. Romeu pede a Julieta para descer, e aparentemente ela tem lamentado no seu quarto o dia inteiro. Ele a anima oferecendo a torta de limão que fez para ela, mas ela diz a ele que não está com vontade de comer. Ele pergunta se está tudo bem, e ela diz mais uma vez, que quer voltar para casa. Ele abraça sua amada novamente e a lembra que ela disse que nunca deveriam voltar para lá de novo. Ela o abraça e expressa que sente falta de algumas das coisas que deixaram para trás. Julieta está em conflito porque não quer voltar para a vida que tinha antes, onde sua mente estava cheia de confusão. Romeu havia prometido esclarecer tudo isso, e ela se agarrou a essa promessa. O motivo pela qual ela está dividida entre ficar em sua vida pacífica e voltar a Verona é que ela era a estrela dessa cidade. Ela relembra como era a luz para onde eles olhavam, mas ao mesmo tempo, ainda não haviam por quem ela realmente era. Ela se descreve como uma estrela vazia que não brilhava por dentro. Ela foi protegida por seus pais, mas também foi exibida como seu bem mais precioso. Mesmo assim, uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola, e tudo era apenas muito pesado para suportar. Da hora simpatizar um pouco com ela. Uma vida assim não é fácil, mas tudo mudou quando seu cavaleiro apareceu. Quando Romeu a encontrou, ela estava implorando para ser salva. Ela praticamente implorou para que ele a levasse embora, e assim eles partiram, já que a ironia é que apesar dele ser seu suposto inimigo, ela nunca o viu daquela forma. Romeu a abraça de volta, pedindo desculpas por não conseguir libertar sua mente de suas preocupações. Ela o interrompe, dizendo que realmente amou o tempo que passaram juntos lá, mas tudo que ela quer é voltar a Verona por um dia. Ela diz a ele que eles podem ser cuidadosos, e ele quer que ela confirme se é isso que ela realmente quer. Julieta responde que só quer esclarecer qualquer dúvidas em seu coração de uma vez por todas. Então ele se ajoelha diante dela segurando seu queixo, concordando em fazer o que ela pede. Com isso, ela fica tão feliz que pula em seus braços imediatamente. Ela declara o quanto ama ele, e ele responde que a amava demais. No entanto, apesar da felicidade de Julieta, Romeu é visto com um brilho maligno em seus olhos por um segundo. Ele se lembra da imagem de Rosaline com as costas viradas para ele. Aparentemente, ele já esperava que Júlia sugerisse voltar a Verona, e já tinha se preparado para isso antecipadamente. Estou sentindo uma sensação incrivelmente suspeita desse Romeu. Será que seu romance com Julieta tem um propósito mais sinistro que apenas o amor verdadeiro? Mas uma coisa é certa, Rosaline está prestes a sofrer ainda mais. Escalos,
constantemente apelando aos nobres para conseguir coisas, fica com dor de cabeça. No outro dia, mais um relato de uma criança caindo da ponte chegou. No entanto, apesar de dar grandes festas para ganhar o favor de nobres, eles acreditam que o dinheiro deveria ser desviado para seus próprios interesses pessoais, e não para a infraestrutura pública, como se Verona não fosse a casa de todos eles. De repente, seu conselheiro sugere que ele organize uma competição entre os nobres para agradá-lo. Escalos aceita a sugestão, e hospedará uma competição de sua própria escolha a fim de impulsionar o projeto de desenvolvimento. Levantando sua taça de vinho pela janela, onde há uma vista clara, Escalos pensa em como esta cidade será lembrada como um lugar de prazer e beleza. Sem que eles soubessem, Tybalt está ouvindo sua conversa atrás da porta. Enquanto isso, Rosalie está fazendo recados na cidade como punição de seu pai, mas para ela, era algo bastante empolgante e importante. Além disso, ela quer que Mino cresça com memórias tranquilas de sua infância, e para isso, fazer recados evitaria discussões desnecessárias em casa. No entanto, a caminho da floricultura, Rosalie percebe a comoção onde uma criança caiu da ponte no rio. Como mãe, Rosaline não pode deixar de perguntar por que o príncipe não está fazendo mais pela cidade. Pouco depois, enquanto Rosaline reclama sobre manter as crianças seguras, ela avista duas faces familiares na multidão, cada um usando suas vestes para esconder sua identidade enquanto passeiam livremente pela cidade. Seu coração parece prestes a explodir de seu peito. Ela não pode deixar de lembrar do passado, onde estava em um ciclo interminável de miséria. Ela estava prestes a chamá-lo pelo nome, Romeu, mas logo se distrai quando Pierre pergunta se ela esqueceu de pegar algo para Mino. Quando ela olha ao redor, eles já se foram, mas seu coração não desacelera. Parece que o destino está determinado a trazer velhos fantasmas. Ela então começa a se questionar se realmente está fazendo o suficiente para proteger seu próprio filho. Mais tarde naquele dia, Mino recebe sua mãe calorosamente e abraça. Ela nota que Mino tem uma maçã vermelha, então pergunta de onde veio. Ela logo descobre que Tybalt deu a ele, e quando ela entra na sala para encontrá-lo, Tybalt está sentado casualmente no sofá, encarnando perfeitamente seu apelido de príncipe de gatos, já que seus olhos realmente parecem de gatos. No entanto, Rosalina está determinada a fazer tudo com pura força de vontade para se opor a qualquer um, apesar dos rumores circulando nas casas nobres. Mas então, Tybalt tem outra coisa a oferecer, uma oportunidade que não a deixará impotente novamente. Lady Capulet, a matriarca da família, convoca toda a família para anunciar que o príncipe não hospedará mais bailes. Em vez disso, ele anunciou uma competição real de artes. Este evento visa reconhecer e consolidar Verona com a chegada da era renascentista. Rosaline pensa em como é exatamente o que Tybalt lhe disse. Mas ainda assim, não era o suficiente para confiar nele. E com isso, Lady Capulet vê uma chance para sua família ganhar o favor de Escalos, e assim ela escolherá aqueles que serão responsáveis por buscar talentos que representarão a família Capulet. Mais cedo ou mais tarde, ela escolherá um herdeiro para a família e quem trouxer mais glória aos Capulets será nomeado como tal. Antes que Rosaline possa se manifestar, seu tio e pai já estão discutindo sobre quem é o melhor para representar a família, se gabando de sua riqueza e conexões. Vendo o quanto estão preparados para argumentar com base em suas próprias forças, Rosaline percebe que Tybalt também os informou antecipadamente. Então a discussão se transforma em ataques pessoais e toda a família fica em caos, brigando entre si. De repente, Tybalt sussurra em seu ouvido que se ela quer sobreviver à política, deve aproveitar o caos, ler o ar e apenas seguir o fluxo. Ela está plenamente ciente de que Tybalt não pode ser confiado, mas essa pode ser a chance dela. E assim, ela pega a jarra cheia de vinho e se aproxima de Lady Capulet. Ela então despeja um pouco de vinho em seu copo, simpatizando com o quão difícil deve ser do lado de sua avó. Lady Capulet percebe, e diz que não pode passar seu legado para um grupo caótico como eles. Rosaline aproveita a oportunidade e diz à sua avó que talvez a pessoa que ela procura seja aquela que ela menos espera, e em suma, escolher ela. Lady Capulet está prestes a dar um gole, mas Paré a encara. Ela pode ver claramente o que Rosalina está tentando, afinal, ela é veterana e ninguém deve mexer com ela. Lady Capulet pergunta diretamente por que ela deveria permitir que Rosaline participasse, sendo a mais problemática da família. O príncipe nunca foi tão cordial com a família Capulet, mesmo sob a liderança da própria Lady Capulet, depois de todos esses anos. Mas Rosaline argumenta que se a família tivesse melhores conexões com o príncipe, elas não teriam tido essa reunião para discutir isso em primeiro lugar. Os lábios de Lady Capulet fazem uma curva repentina. Ela bate sua bengala para chamar a atenção de todos, porque a dama decidiu. Como esperado, Bernardo e Jerônimo vão participar da competição em nome da família Capulet. Mas tem mais uma coisa, Rosaline também participará. Isso gera muitas objeções de toda a família, que até Jerônimo, o pai de Rosaline, concorda com seu irmão Bernardo em criticar severamente Rosaline,
que não tinha qualidades especiais e só traz vergonha para o nome da família. Rosaline está prestes a se manifesta, pois não pode deixar que convençam Lady Capulet a ignorá-la. Mas então Talbot levanta a mão, dizendo que quer participar da seleção de chefe da família também. E assim, a atenção de todos é desviada para ele. Lady Capulet os silencia novamente, enfatizando que sua decisão é final e irrevogável. Quando a reunião é encerrada, Lady Capulet elogia Rosaline por ter jeito com as palavras, mas no final, o que importa são os resultados. Se ela acabar trazendo vergonha mais uma vez, será rejeitada e nunca mais será reconhecida por sua família. O destino dela está lentamente voltando a seu favor, então, ela não pode desperdiçar esta oportunidade. Com isso, seu filho não sofrerá sob os preconceitos e escárnio de sua própria família. Ele será amado e respeitado, assim como ela sempre desejou para si mesma. Logo depois, Talbot a lembra que o retrato terá um valor significativo para aqueles no poder, para poder agradar ao público. Montar uma imagem ideal é crucial na formação da opinião pública sobre seus governantes. Rosaline rapidamente entende o que ele está tentando dizer, já que aquele que tem controle sobre a arte também controlava a economia dos nobres. Enquanto refletia, algo chama sua atenção, uma famosa paisagem urbana pintada alguns anos atrás. No entanto, o pintor, de nome Conde Paris, não pinta há anos. Conde Paris soava familiar. Ele é o melhor em Verona, e Scalos costumava encomendar todos os seus retratos para ele. Apesar de ser o melhor, ele parou depois que sua amada morreu. De fato, ele é um pintor genial que nunca mais pegou no pincel depois de perder sua musa. Mas Rosaline ainda está determinada a procurar esse homem, mas Talbot adverte que muitas pessoas tentaram e não conseguiram convencê-lo a pintar de novo. Seria como se ela estivesse perdendo tempo indo até ele. Talbot então sugere que ela procure outro pintor. Mas ela sabe muito bem que ele não faz o tipo que desiste quando quer algo. O que esse homem fez para fazer Talbot evitá-lo? Ainda assim, Paris é a chave para ganhar esta competição, então ela precisa convencê-lo. Acontece que o Conde Paris é o mesmo homem do baile. Rosalie sabe que é provável que ele recuse o pedido dela, dada a última interação deles. Mas então, Paris diz que talvez possa usar algumas de suas conexões para ajudá-la sob uma condição. Ele dá a ela uma lista com os materiais de que precisarão. Mas esses são raros e difíceis de encontrar. Se ela conseguir até o final do dia, ele apresentará a eles. Mas claro, ela fará o que for necessário para conseguir. Rosaline expressa sua gratidão por esta oportunidade, partindo em busca dos itens. Paris está olhando pela janela e seu mordomo lhe lembra de que ele deu a ela uma tarefa impossível. Afinal, só o pigmento de sangue de dragão será difícil de encontrar por conta de sua reputação mítica. Mas por sua causa, ela não deveria se envolver no jogo político de Scalos, e ele também não quer fazer parte dele. A busca pela arte em sua forma mais pura foi manchada, e faz muito tempo desde que ele teve a paixão de pegar um pincel. Mais tarde naquela noite, enquanto Paris tomava um banho quente, ele pensou que Rosaline tinha desistido, já que já estava ficando tarde. Mas quando viu aquele olhar decidido em seus olhos, ele teve uma breve preocupação de que ela realmente pudesse seguir em frente e conseguir. Assim é melhor, ele pensou. Então ele ouve uma resistência do lado de fora e vai até a varanda, apenas para ver Rosaline coberta de lama e feridas, discutindo com o guarda, para que ele a deixasse entrar e ver Paris. Definitivamente, essa não é a expressão de alguém que desistiu. Os olhos de Paris se arregalam em descrença. Mesmo ensopada pela chuva, ela veio segurando o saco de sangue de dragão em suas mãos. Mas graças ao esgotamento, seu corpo desabou. Felizmente, ele conseguiu pegá-la com uma mão. Quando ela recupera a consciência, ela se pergunta onde está. Ao sair do quarto, ela encontra o mordomo de Paris, que a leva a outra sala, onde Paris está. Ela expressa sua gratidão por sua generosidade, e parece que ele subestimou a determinação dela. Afinal, ela obteve o sangue de dragão, o que certamente não foi fácil. Relembrando, Rosaline admite que não foi nada fácil, mas ainda assim ela conseguiu. No entanto, ela não conseguiu obter o resto dos materiais no tempo estipulado, e por isso, Paris diz a ela que ela ainda falhou. Porém, Rosaline rebate, dizendo que antes dele menosprezar seus esforços, talvez ele devesse tentar fazer o mesmo. Ela declara que podem discutir prazos mais razoáveis depois disso. Contudo, Paris discorda, argumentando o quão fácil é para os nobres usar sua influência e conexão no mercado. Ele começa a questionar como pode confiar em uma parceira que nem consegue fazer o básico. Mas Rosaline sabia mais, já que ela estava ciente de que ele enviou numa missão impossível para afastá-la. Há uma longa pausa antes de Paris admitir, lhe dizendo que para sua própria segurança, ela deveria ficar fora disso. Mas a querida Rosaline não tem medo, e mesmo que tenha que encontrar outra pessoa, ela faria isso pelo bem de seu filho. Paris olha para a ferida em sua mão.
Ele cruza os braços e diz que obterá o resto dos materiais, e pintará para ela. Ela tinha a determinação e a postura para ter uma chance de lutar nesse tipo de política, e ainda provou ser uma pessoa confiável, apesar de suas falhas. Antes dela partir, Paris aconselha a não confiar apenas em sua imprudência, pois ele também será seu parceiro neste jogo. Antes dela poder entrar na carruagem, o mordomo de Paris adverte sobre um homem chamado Tybalt. Quando o mordomo se reencontra com Paris, ele nunca pensou que ele se renderia a Rosaline, especialmente depois de ter evitado a política por tanto tempo. Em resumo, ele não viu Paris tão perturbado em muitos anos. Em defesa de Paris, era inevitável ser parte do pequeno jogo de escalos, então, ele prefere fazer isso em seus próprios termos. Quando Rosaline chega em casa, Tybalt é a primeira pessoa a perguntar onde ela esteve, falando como um verdadeiro marido preocupado. Ele se pergunta por que ela não pediu sua ajuda quando Paris a enviou em uma pequena missão. Ela poderia ter mencionado uma palavra e ele poderia ter puxado as cordas. Nesse momento Rosaline foi direta, e após revelar a informação que ele tinha passado a seu pai e tio, ela definitivamente não pode confiar nele. Ela também diz a ele como o mordomo de Paris advertiu, mas tudo o que ele pode dizer é que ele mesmo poderia ter contado aquilo a ela. Então, ele nota o ferimento dela e rapidamente pega um curativo do bolso para enrolar em sua mão, perguntando o que ela planejava fazer. Bipolaridade batendo forte. Mas no fim ela recusa sua ajuda, e diz que seguirá o conselho, mas fará o julgamento final sozinha. Ele a lembra que confiar em alguém pode custar muito, especialmente se for diferente dessa vez. Depois disso, ele sussurra em seu ouvido, lhe desejando uma boa noite de sono. Mas para ela, parece mais uma saudação fria, se lembrando da última vez que foi traída. No quarto de Mino, a criança acorda quando Rosaline beija sua testa. Quando ele nota o ferimento em sua mão, ele a segura carinhosamente em sua bochecha, chorando ao ver sua mãe machucada. Pensando bem, Tybalt poderia estar querendo cobrir o ferimento, para que a criança não visse sua mãe machucada. Rosaline não esperava isso, então promete que ela era forte, e cuidará de tudo. No dia seguinte, circulam rumores sobre a conexão de Rosaline com um benfeitor misterioso. Bernardo parece saber disso também, mas quando Jerônimo entra para zombar dele por se intrometer nas conversas das mulheres, ele retruca, apontando como a filha de Jerônimo já é uma mancha significativa em sua reputação. Além disso, Bernardo descobre que o evento no palácio, e seu registro oficial, reconhecem Rosaline e Mino como possíveis candidatos a herdeiros da família Capulet. Fervendo de raiva e medo de serem derrubados, Bernardo aponta como Jerônimo não consegue nem controlar sua própria filha. Jerônimo aperta o punho, negando suas acusações, mas em sua mente, ele sabe que precisa fazer algo a respeito dela. Jerônimo bate à porta, e por outro lado, Bernardo range os dentes de raiva, pensando como o conde ousava desrespeitá-lo assim. Enquanto isso, Rosaline visita a mansão de Paris, mas seu mordomo diz a ela que Paris não deseja ver ninguém no momento. Rosaline argumenta que eles concordaram em trabalhar juntos, perguntando qual era o problema agora. O mordomo de Paris tenta fazê-la entender que seu mestre simplesmente queria fazer a maior parte do trabalho sozinho. Rosaline pede desculpas, mas como parceiros, eles precisam ver isso juntos, porque o conde precisava entender o valor de ter uma ajuda a mais na equação, e claro, ele não pode se livrar dela tão facilmente. Mais uma vez, o mordomo de Paris ficou impressionado com o quão teimosa e astuta ela era. E assim, o mordomo de Paris a leva até um quarto, mas mal sabe ela que era o quarto onde Paris trabalhava em suas pinturas. Os raios de sol avançam para alcançar seus ombros, enquanto seu cabelo dança no reflexo da luz. De repente, Paris pede pela paleta, a bandeja, a espátula, e por outro pincel com a ponta mais fina, tudo isso sem sequer se virar. Claro, a mãe corre de um lado para o outro, atendendo suas demandas sem fazer barulho. Ela observa como seus dedos se movem com graça e cada pincelada que ele cria determinado. Aqueles olhos que continuamente percorrem cada borda da tela, o pincel que parece se tornar parte de seu ser, era quase viciante. Paris limpa seu suor com o pulso. De repente, ele se vira e pede um pouco de ajuda, e sim, ele fica muito surpreso ao vê-la na frente dele. Mas bem, ela está tão surpresa quanto ele. Rosaline admite que insistiu em entrar, e Paris se lembra de como foi suspeito quando seu mordomo parecia um pouco feliz quando ele disse para encontrar a assistente perfeita. Paris sentiu que ela tem algo a dizer. Com toda a honestidade, ela se sente mal o vendo pintar, e assim, pede desculpas por tratar sua arte como uma mera ferramenta para vencer a competição de escalos. Mas acima de tudo, ela se sente profundamente honrada em testemunhar tal habilidade. Paris a encara por um momento, e pela primeira vez desde que se encontraram, sorri para ela. Assim, ela se torna definitivamente sua assistente pelo resto do dia. Quando o servo traz a comida, o mordomo de Paris se oferece para levá-la quando for o momento certo. Ele claramente entendeu sua tarefa. Parabéns, mordomo.
Ver Paris recuperar a motivação para pintar, e Rosaline, que parecia encantada com sua arte, era uma visão maravilhosa. No resto do dia, Paris sorria entre as pinceladas de sua arte. Dias depois, Mino também se junta à sua mãe para assistir o conde pintar. Ele certamente gosta de ficar na propriedade, pois se sente confortável saboreando suas sobremesas. Enquanto isso, um sorriso se forma nos lábios do conde ao lançar um olhar para Rosaline com seu filho. Sentindo seu olhar nela, ela se aproxima e o agradece por permitir que trouxesse seu filho à sua casa. Graciosamente segurando o pincel e a paleta em ambas as mãos, ele lhe diz que não é um problema, já que se ofereceu para ter o garoto em sua casa, pois ela estava tendo dificuldades em ficar longe de Mino. Rosaline observa que Paris não fez muito progresso em sua pintura nos últimos dias. Com um toque de preocupação em seu rosto, ela pergunta se está tudo bem. Em sua mente, ela reflete sobre por que ele é aclamado como o artista mais renomado da cidade. Ela sempre admirou a forma como ele move seu pincel, o que para ela é uma visão incrível. Mais recentemente, ela observou que o conde parecia estar desanimado, e que algo está o preocupando. Paris, por outro lado, está tendo uma luta interna sobre como não consegue encontrar inspiração ultimamente. Ele pensa em apresentar Rosaline a outro artista, mas depois reflete em como ela já confiou nele, e ele não quer decepcioná-la. Enquanto isso, Mino, que observava atentamente Paris pintando alguns traços na tela, fica animado e seus olhos brilham ao ver a pintura. Ele repentinamente exclama que também quer pintar. Com a emoção o dominando, ele acidentalmente derruba o balde de tinta, fazendo com que grite. E tão rápido quanto a luz, Rosalina e Paris correm em direção a Mino. Ambos conseguem pegá-lo antes que ele caia no chão. Ao se levantarem, ele pergunta a ela se seu filho está bem, mas ela responde com um pedido de desculpas pela situação. Vendo a tinta que foi derrubada, fazendo uma bagunça no chão, ela repreende seu filho e o diz para se desculpar com o conde. Tremendo, Mino se desculpa com Paris, mas o que acontece em seguida não é o que o garoto esperava. Paris gentilmente afaga sua cabeça e o conforta. O conde diz que ele também já foi tão entusiasmado com a arte assim. Em seguida, ele mergulha seu pincel na tinta derramada no chão, dizendo que foi lembrado de que a inspiração pode vir de coisas inesperadas. Mais tarde, ele fica bastante feliz ao ver como a cor da tinta era perfeita para sua pintura. Mino fica tão feliz que ele pode pintar junto com Paris. A cena dos dois juntos deixa Rosaline contente, no entanto, é revelado que alguém os está observando escondido, já que há uma sombra à espreita fora da sala. Rosaline está muito animada e de ótimo humor, pois finalmente verá a pintura pronta. Mas, justo quando pensa que tudo está indo bem, uma notícia a abala. A pintura na qual Paris vinha trabalhando cuidadosamente por dias foi cruelmente destruída. Parece que algo sinistro está acontecendo. Chocada com o que aconteceu com a pintura, Rosaline sugere conduzir uma investigação, mas Paris diz para ela não se preocupar, pois ele mesmo cuidará da situação. Com uma expressão sombria, ele vira as costas e diz ao seu mordomo para ficar com Rosaline. Pensando em quem poderia estar por trás do incidente, ele lembra do encontro que teve com Bernardo no outro dia. Bernardo o confrontou sobre sua parceria com Rosaline, mas ele respondeu que era sua vontade própria ajudar a mulher. Ele continuou dizendo como é desanimador ver o quanto ele mudou. Mas, de repente, Bernardo trouxe à tona sua filha Julieta, e culpou Paris por sua morte. Rumores dizem que Julieta era amante do conde. Trazer Julieta à tona apenas azedou ainda mais o humor de Paris, o fazendo reagir agressivamente a Bernardo. Enquanto isso, de volta ao presente na propriedade do conde, Rosaline pede ao mordomo para cuidar de seu filho antes de seguir o conde. Quando ela o alcança, ela pede uma explicação sobre a sua explosão repentina de mais cedo. Com o coração pesado, ele pede desculpas a ela, dizendo que não pode mais ser seu parceiro. Determinada, ela responde que ambos deveriam ser uma equipe. Ela o consola dizendo que ele não deveria lidar com a situação sozinho. Ainda de costas para ela, ele diz que não é problema dela e que ele é o único culpado pelo que aconteceu. Rosaline sente uma urgência para arrancar respostas dele, então ela deixa suas emoções vencerem e pergunta o que o incomoda. Percebendo que ela merece saber o que aconteceu, ele começa a narrar sua experiência de estar à beira de salvar alguém que valorizava, mas acabou falhando. Ele diz que foi sua culpa por perder essa pessoa e como ele passa os dias atormentado pelo arrependimento. Ouvir sua história a faz lembrar de seus dias com Romeu. A tristeza que ela sente com sua história parece um reflexo dela mesma quando perdeu Romeu. Ela conclui que ela e o conde estão na mesma situação. A única diferença é que ao contrário dela, que seguiu em frente, ele ainda está preso ao passado. Percebendo quanta dor ele está carregando sozinho, ela diz que não o forçará mais a fazer a pintura e que pode procurar outro parceiro. Fazendo uma reverência, ela expressa sua gratidão e se afasta. Surpreendentemente, ele a impede e se aproxima. Ele então oferece fornecer assistência indireta por meio de suas conexões.
Quando ela questiona sua decisão, ele expressa firmemente seu comprometimento em ajudá-la. No Palácio Imperial, Rosaline corteja o príncipe, mas ele a provoca porque parece que ela não preparou nada. Mas todos sabemos que nossa garota é uma lutadora e não foge dos desafios. O dia de julgamento para a competição começa, e a capital está animada com isso, esperando ansiosamente para ver quem vencerá. Os diferentes nobres então começam a apresentar sua arte ao príncipe, que se mostra entediado enquanto critica em sua mente as pessoas festejando diante dele. Mesmo que pareçam mostrar interesse na arte, todos querem apenas desempenhar seu papel na competição para mostrar sua riqueza. Mas há outra pessoa que ele acredita ser uma exceção entre essas pessoas, e se pergunta o que ela tem feito. Entediado, ele se lembra do que Rosaline lhe disse sobre por que não tinha conseguido apresentar a arte para a competição. Mas ela disse que tinha preparado algo para ele, e esperava que ele gostasse. De repente, ele é interrompido de seus pensamentos sobre ela, e ele espera que ela ao menos o salve do tédio em que se encontrava. Enquanto todos esperam ansiosamente, o príncipe declara o vencedor da competição. Acontece que não é outro senão Bernardo Capulet, com seu artista contratado. Isso é bem injusto. Se Bernardo não tivesse destruído a pintura do conde, com certeza ele e Rosaline teriam vencido. Agora, a pintura de Bernardo será exibida na praça principal para todos verem. Ao desfilarem em direção à praça, observam que há uma confusão acontecendo. Estranhamente, os cidadãos agradecem ao príncipe à medida que cruzam seu caminho. Apesar do pedido de sua guarda real para permanecer parado, ele segue para verificar a causa do alvoroço. Surpreendentemente, descobre que Rosaline está distribuindo um pedaço de papel para todos, e ele pede um. O conteúdo do papel choca a todos. Bernardo, incomodado pela multidão bloqueando seu caminho, grita furiosamente ordenando que se movam, mas é interrompido pela Lady Capulet, que também está segurando o pedaço de papel que Rosaline distribuía. A senhora elogia o que Rosaline fez, fazendo o rosto de Bernardo empalidecer. Lady Cláudia, que também pegou o papel, fica chocada ao verificar o conteúdo. Acontece que no papel está um retrato do próprio príncipe. O que torna o retrato tão controverso é que foi feito com a ajuda dos plebeus. Muitos certamente desejariam desqualificar o esboço como parte da competição, mas seria uma coisa impossível, uma vez que os retratos têm o selo do Conde Paris e seus artesãos. Esse selo possui tanto poder que ignorá-lo significaria enfrentar o grupo mais influente da cidade. O poder que o Conde detém e a astúcia de nossa Rosaline estão em alta, eles fariam bem em respeitá-los. Por outro lado, Lady Capulet, impressionada com o feito de sua neta, diz a seus dois filhos, Jerônimo e Bernardo, que permitirá que Rosaline participe da reunião de família e também expresse suas opiniões. Sua declaração irrita os dois, que consideram a decisão inaceitável. Claramente irritada com a resposta deles, ela os repreende por questionarem sua decisão. Ela acrescenta que Rosalie pode não ter vencido a competição, mas certamente conquistou algo maior, o coração do príncipe. Ela continua elogiando Rosaline por sua criatividade e por se envolver no complicado jogo da política, a reconhecendo como bem merece. Enquanto isso, Rosaline, que está de pé brilhando na multidão, lança um olhar a Paris, que está um pouco distante. Ela reflete sobre como ele tem sido de grande ajuda para ela. Por meio de suas conexões, ela conseguiu conhecer os melhores artistas que ajudaram a executar sua manobra que chocou a todos. Ele esteve com ela durante todo o seu plano, lhe apoiando de todas as maneiras possíveis. Paris, por outro lado, continua olhando para ela de longe. Ele comenta sobre como Rosaline, para ele, é realmente alguém especial. Mas parece que ele não é o único que pensa assim, já que ela agora capturou a atenção do príncipe. De repente, alguém chama a atenção de Rosaline no meio da multidão, são duas figuras encobertas por capas com capuz. A outra figura vira a cabeça em direção a Rosaline e se revela como Romeu. Curiosa sobre as festividades ocorrendo na capital, Julieta, que está com Romeu, pergunta se eles devem ver o que está acontecendo. Ele concorda, mas quando vê Rosaline sendo coroada pelo príncipe, ele muda de ideia e sugere que eles devem continuar, argumentando que alguém pode reconhecê-los. No dia do julgamento da competição, é Bernardo quem é oficialmente proclamado como vencedor. Mas é um momento de vitória breve para ele, já que a memória de sua vitória desaparece rapidamente da mente do povo. Enquanto isso, mesmo que Rosaline não seja considerada a vencedora oficial da competição, o que ela conseguiu é inestimável e ainda será lembrado por muitos anos. Na casa dos Capulets, uma carta com o selo real chega para Rosaline, a fazendo-se perguntar sobre o que se tratava. Descendo as escadas enquanto lê a carta, ela vê surpreendentemente Tybalt com seu filho. Quando ela pergunta quando ele chegou, ele responde que acabou de chegar, e acrescenta que estava ensinando algumas habilidades a Mino. Então ele pede ao garoto que a cumprimente com uma postura elegante. Mino cumprimenta sua mãe graciosamente, e depois de elogiar o garoto por fazer um ótimo trabalho, Tybalt volta sua atenção para Rosaline,
perguntando sobre a carta que ela está segurando. Ela responde que é apenas sobre o príncipe Scalos a convocando para uma audiência privada. Então ele a parabeniza, com ela agradecendo em resposta. Parece que ele quer dizer algo a ela, mas quando ela pergunta se ele tem algo a dizer, ele é rápido em afirmar que não. Mas sua expressão realmente sugere que ele tem algo a lhe dizer. Respondendo à carta enviada a ela, Rosaline chega ao palácio pensando que não esperava estar lá tão cedo. A caminho do príncipe Scalos, com o mordomo real liderando o caminho, ela esbarra na Lady Cláudia e suas duas damas. Elas claramente estão incomodadas com sua presença e nem mesmo a cumprimentam de volta. Chegando ao exterior do palácio, Rosaline é conduzida ao lago privado, e o que a recepciona é uma visão do príncipe tomando banho no lago, a surpreendendo. Scalos pega um peixe com a mão, e em seguida a reconhece, convidando Rosaline a se juntar a ele no lago, comentando que a água fresca realmente aliviava o calor. Mas mantendo as formalidades entre eles, Rosaline recusa sua oferta. A observando tão rígida e formal, ele diz que ela pode relaxar um pouco. Após trocarem algumas palavras sobre a intenção da carta que ela recebeu dele, ela pergunta diretamente por que ele a chamou. Ele diz que se interessou por ela, especialmente pelo que ela fez durante a final da competição. Ele continua, dizendo que vê partes de si mesmo nela, com o mesmo sentimento de ser observado, onde todos veem seus altos e baixos. Ele continua a elogiá-la enquanto se aproxima dela, expondo ainda mais seu corpo. Não muito depois, a distância entre eles é mínima. Rosaline, em vergonha, pede ao príncipe que se vista, mas ele continua brincando com sua reação. Justamente quando ela pensa que o príncipe estar perto não é bom para o seu coração, ele pergunta se ela gostaria de se casar com ele. Rosaline fica atordoada com o que Scalos acabou de declarar, e após se recompor, ela questiona sua proposta. Ele espera uma reação, dizendo que era natural para ela pensar que sua oferta é uma brincadeira. No entanto, ele compartilha as possibilidades se eles se casassem e que ambos formariam um ótimo par. Não concordando com sua oferta, ela recusa e menciona seu filho, dizendo que ele estava acima de tudo para ela. Assim, ele desiste de brincar com ela, mas o que ela não percebeu é que a distância entre eles se tornou bem próxima, e ele até posa, exibindo seu corpo. De repente, um pano branco voa no rosto do príncipe, e ele é solicitado a se cobrir. Então se descobre que era Paris, que rapidamente verifica se Rosaline está bem. Ela o tranquiliza que está, e o príncipe se defende, dizendo que não tinha intenções indecentes. Mas Paris o repreende, dizendo que está preocupado com Rosaline. Ela o tranquiliza, revelando que o príncipe estava apenas brincando antes dele chegar. Quando Paris pergunta sobre o que o príncipe estava brincando, ele respondeu casualmente que tentou pedir a mão dela em casamento, mas acabou rejeitado. Confuso com o comportamento estranho do príncipe, Paris o questiona se algo aconteceu ou se alguém o está ameaçando. O príncipe garante que não, mas comenta que uma tempestade está se formando e se aproximando rapidamente. Então, o príncipe sugere que tomem café juntos. Enquanto caminham, ele olha para trás e reflete em como os dois são pessoas raras, pretendendo mantê-los por perto. Enquanto a noite envolve a cidade, Tybalt confronta um misterioso homem encapuzado em um beco. Ele comenta que seus encontros têm se tornado frequentes, e o homem encara Tybalt, segurando uma faca, dizendo que seu mestre o saúda. O homem ataca Tybalt, mas ele consegue desviar e o domina. De repente, um grupo de homens encapuzados surge e ataca Tybalt, lhe deixando caído e sangrando. O líder do grupo diz a Tybalt que sua inevitável queda começava aquela noite. Tybalt reconhece a voz do homem e se refere a ele como o cão de caça de Romeu. Ele é amarrado a uma cadeira, e ao recuperar a consciência, vê um homem sorrindo maliciosamente para ele. Tybalt reconhece o homem como Mercutio e recebe um tapa forte no rosto. E depois de trocar insultos, Mercutio está prestes a acertar Tybalt novamente quando uma voz forte o interrompe. Romeu aparece e cumprimenta a Tybalt machucado. Tybalt pergunta a Romeu o que ele fez para deixá-lo naquele estado. Romeu confronta sobre trabalhar com o pai de Julieta. Tybalt se defende, dizendo que é apenas um mal-entendido e garante que ainda está ao lado dele, pedindo para ser solto e poder se explicar. Romeu concorda, mas enquanto isso, o palácio está em preparativos para uma celebração. Inesperadamente, o príncipe pede ajuda de Rosaline nos preparativos da celebração de 3 dias. Os dois discutem vários aspectos da festa, e ela está entusiasmada. Eles decidem fazer uma pausa e encontram o sumo sacerdote. Após saudar o príncipe, o sumo sacerdote insulta Rosaline. Mas ele fica paralisado quando o príncipe o ameaça. No entanto, Rosaline aponta que os insultos não irão parar apenas por causa de um aviso dele, mas ele responde que não gosta que a desrespeitem na frente dele. Eles discutem sobre poder e confiança enquanto observam a cidade, e percebem uma agitação. O sumo sacerdote exclama que há um sinal do céu, e os túmulos de Romeu e Julieta foram encontrados vazios. Rosaline fica chocada,
e no meio da multidão, Mercúrio segura uma pequena cruz. Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Romeu e Julieta. Obrigado por assistir e até amanhã.